Programa Você Pode. Políticas públicas e psicologia. Apresentação: Juliette Barreto. Jornalista: Adriana Nascimento. Muito bom dia! Estamos de volta com Você Pode. Hoje temos um tema interessantíssimo. Faz parte do nosso ciclo de debates que hoje está em alta. Estamos cada vez mais em evidência em relação às violências, os tipos de violência por conta da educação, que é um dos principais pilares governamentais de políticas públicas, para que as pessoas saibam o que significam, né, e como buscar acolhimento. E hoje nosso tema será sobre violência doméstica na zona rural, que é mais difícil ainda do que na zona urbana. A gente sabe dos empecilhos, das dificuldades que há na zona urbana, vamos citar elas também e vamos ver o quanto ela se multiplica na zona rural. E junto comigo, claro, a nossa especialista, psicóloga, idealizadora do Mobiliza Psi. Vocês já conhecem, estão aí em relação a todo o potencial dela. E Juliette Barreto, se apresente novamente e o microfone está aberto para você, meu amor. Bom dia a todas as pessoas. Obrigada, Drica. Mais um programa aqui, dividindo esse espaço com você, uma jornalista maravilhosa, competente. Obrigada. E hoje vamos falar de um assunto que não é novidade, né? Mas é um assunto que, de repente, poucas pessoas se deram conta ainda de suas próprias realidades no campo. E aí, portanto, a gente traz esse assunto aqui, essa temática, para a gente levar essa informação, né, a mais adiante. A gente entende que a violência, ela provavelmente sempre fez parte da experiência humana e vários impactos, né, podem ser, a gente pode perceber mundialmente, diante de todas essas circunstâncias que nos atravessam na qualidade de mulher e na qualidade de mulher rural, né, do campo, que muitas vezes não conseguem. Muito bom você trazer também esse conceito campo, porque nem todo, quando a gente faz pesquisa, principalmente pesquisa científica, nem sempre cita a zona rural. Investigação jornalística nem sempre cita a palavra rural. Então, o campo, o interior do país. E aí, quando as pessoas quiserem conhecer mais sobre o assunto, não fiquem presas à questão da zona rural, a divisão zona rural e zona urbana, e sim também a questão de interior e campo, porque pode impedir de ter acesso a materiais educativos de extrema importância. E eu trago essa expressão apenas para a gente expandir um pouco a nossa visão, porque, de fato, se a gente for revisitar o processo histórico de algumas mulheres que vêm do campo, elas vão trazer várias informações, como de repente ter sido ali violentada, ceder um pedaço de terra, estupradas, né? Passaram por intimidações, humilhações, agressões, trabalho escravo doméstico, privação de liberdade, violência doméstica, estupros, como eu falei, o feminicídio. Então, todos esses atravessamentos, essas mulheres, elas passam, né, cotidianamente. Então, é importante a gente falar também que outras mortes, como você trouxe ontem, Drica, muitas mulheres morrem e aí, na sua causa da morte, o próprio profissional, às vezes, não conseguem fazer... Identificar e fazer essa linha, né? Essa ponte. Cruzar entre as questões físicas, né? Porque as questões psicossociais, elas geram enfermidades físicas e nem sempre o atestado de óbito é registrado como uma consequência de violência doméstica que vem se arrastando há anos e gerou uma enfermidade biológica, né? Uma enfermidade fisiológica. E a gente tem visto, assim, vários casos, né, de mortes violentas, que são situações que atingem meninas e mulheres do campo mesmo, né? Quilombolas, extrativistas, sem terras e ribeirinhas também passam por essa situação. Então, é importante a gente começar a repensar essa realidade, né? Exatamente. A gente fala muito da mulher de forma genérica, a mulher que sofre ali a violência doméstica, mas vamos fazer aqui os recortes, né? Como é que essas mulheres que vivem no campo
campo lidam, quais são as estratégias, as políticas públicas que chegam ali naquele espaço para elas, como elas têm acesso a essas informações. Isso. Importante pensar. Muitas pessoas nem têm consciência de que estão sendo violentadas por conta da normatização das ações, né? O homem, nós vivemos numa sociedade patriarcal em que o homem ele tem atitudes que o próprio familiar da vítima trata como normal. A atitude masculina, por exemplo, quando às vezes está bebendo, deixa para lá porque estava bebendo, ou é normal determinada atitude porque estava nervoso, porque estava passando por uma circunstância difícil. E isso daí é muito complicado por conta do fato de poder ser potencializado. E a gente precisa realmente ter consciência. E eu queria trazer primeiro o conceito da ideia de família, porque a família não é só o laço sanguíneo, né? A família, ele é também o laço de convivência. Se a pessoa não tiver vínculo familiar, mas estiver, de repente, por um tempo convivendo com aquela família, ela é identificada como um membro da família. Temos também a questão de não coabitar, né, juntos. Muitas vezes as pessoas pensam que porque são namorados não consideram violência doméstica e considera assim, mesmo estando distante. E ainda que exista alguma medida e alguma situação, pelo fato de estar separado, ou separado juridicamente, ou porque nunca esteve junto, não considera violência doméstica, quando na verdade é sim uma violência doméstica. Então, a gente precisa trazer esse conceito de família, né? Porque está mais relacionado a um conceito social de vínculo do que a um conceito físico ou sanguíneo ou biológico, né? Exatamente. E a gente sabe que esse conceito de família ele foi construído socialmente, né? Então, hoje a gente tem aqui várias configurações. Mas eu quero trazer aqui um dado, Adriana, que eu estava buscando aqui, encontrei recentemente o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele traz os seguintes dados, né, de registros policiais sobre criminalidade. Em 2022, 1,9% dos feminicídios, né, foram registrados e 3,3% das demais mortes violentas de mulheres no Brasil ocorreram na área rural. Exato, isso é muito interessante, Júlia, porque o que acontece? O feminicídio, a violência doméstica, ela só é identificada após o feminicídio. Então, antes do feminicídio, daqui que se identifique algo como violência doméstica, já aconteceram muitos problemas com muitas testemunhas, evidências e até influências, de repente, políticas para se constatar. E segundo, não há um registro oficial, principalmente no campo, na zona rural. Já não há na zona urbana, a gente não vê, já é carente. E na zona rural é muito mais carente, muito mais deficiente essa questão do registro. Primeiro porque não tem um policiamento especializado, normalmente é polícia que abrange todos os setores, todas as áreas. Não existe a delegacia do adolescente, da criança e do adolescente, não existe a casa da mulher. Apesar de hoje haver investimento muito grande, inclusive externo, não só dos entes nacionais, mas das organizações externas, por conta dos tratados, das convenções que o Brasil está como membro, né? Existe um investimento muito bom e grande, diga-se de passagem, e que as pessoas podem ter acesso pelo site da Organização Mundial de Saúde, né? Que está aqui no Brasil representada pela Interamericana, pela Convenção Interamericana, em que tem lá, inclusive, dados relacionados a verbas, e que as pessoas podem ter acesso à verba que é investida e, inclusive, direcionada à temática específica, seja ela qual for. Inclusive, a educação na violência doméstica. Educação em relação ao conceito, como eu vim aqui trazer o conceito de família, quanto à violência do que seria violência doméstica, né? Violência doméstica, qualquer agressão, qualquer ameaça, qualquer ação de fato a
mulher, no caso, a figura que está socialmente mais vulnerável do que o homem. Eu cheguei à conclusão, Drica, que essa questão da violência doméstica, ela vista pela sociedade, tá? Ela é muito comparada a uma situação que a gente fala muito, né, do sofrimento mental, do suicídio, que as pessoas invalidam, né, a dor do ser humano, descaracteriza a depressão, a ansiedade, e só se dão conta depois da tragédia, quando se ouve falar de suicídio. Exatamente. E aí, da mesma forma, a violência doméstica quer dizer que essa mulher ela precisa morrer. Exatamente. Passar pelo processo de feminicídio para entrar nos números, entenderem que aquilo foi violência. Para virar um índice. Para virar um índice, né? Exatamente. Veja que essa mulher de repente está ali pedindo socorro, ajuda. E às vezes morre. Não, e elas, na verdade, as mulheres quando passam por esse processo de pedir ajuda, elas são se ela chegou a esse ponto de pedir ajuda, é porque ela já está há anos arrastando questões. E não conseguem pedir por conta do preconceito mesmo. Medo, vergonha. Sabe? E outra, a sociedade acaba colocando ela como culpada da situação. Então, muitas mulheres não conseguem verbalizar as suas dores porque elas sabem dos julgamentos que estão postos aí. Interior tem isso. É por isso que eu trouxe essa análise, né? A gente banaliza a saúde mental e banaliza também a violência doméstica. E a gente precisa desconstruir isso, porque a violência doméstica ela não é só a agressão física. Isso. É a agressão, está vinculada à honra, patrimonial, à honra, à moral. A moral. Pois é. Ao bem-estar, à autonomia. Pois é. É o que a Lei Maria da Penha vem trazer, que é a autonomia da mulher e o bem-estar. Ela pode ter o direito de ir e vir e ela precisa ter autonomia. E aí eu fico imaginando essas mulheres que, de repente, ali em seus municípios, suas localidades, tem uma DEAN, por exemplo, né? Quando ela se determina em buscar ajuda. Você está você está aí bem positiva. Eu estou acreditando que alguns municípios tenham, né? Agora, em época de campanha, tem muita promessa. Eu vou até alertando aí, gente, que época de campanha agora municipal, fiquem atentas. Essas mulheres, quando chegam numa entidade como essa, né, para pedir ajuda, socorro, muitas vezes elas são violentadas por aqueles que estão na linha de frente, que em tese são homens também, né? E aí eu fico imaginando o processo de retroalimentação. Isso. Né? A quem socorrer, a quem pedir ajuda. A sociedade critica o tempo inteiro. Isso. Nós temos ferramentas que em tese não funcionam como deveriam funcionar para dar o aparato ali àquela mulher, né? E aí eu fico imaginando essa mulher do campo. Quer dizer, se de repente tem influência. Não tem nenhuma autarquia, uma entidade que proteja essa mulher. Se existe influência na zona urbana, você imagina na zona rural. Vai uma menina fazer uma denúncia na delegacia. Uma menina de 14 anos, de repente, que está sendo violentada por um padrasto, vai para um delegado de polícia e fazer uma denúncia dessa. Aí o policial vai fazer o quê? Que nada, seu padrasto é gente boa. E aí, você trazendo esse exemplo, eu lembrei aqui de um caso de uma paciente minha, né, que passou por vários abusos na infância e não deu em nada simplesmente porque foi o avô, né? O avô que fez essa situação era amigo de um delegado da localidade. Então, quando ela traz isso na clínica, né, hoje, obviamente, ela já é uma mulher, mas os impactos ficam, né? Exatamente. As sequelas ficam. Inclusive, eu sou muito radical em relação a isso, porque a questão física é aquilo do que você apanha, a dor passa, né? A gente sempre brinca que a gente apanha. Eu sei que como você, como psicóloga, não vai estimular isso, a questão da palmadinha, mas a gente viveu, nós que não somos geração Z, vivemos a palmadinha, o puxãozinho de orelha, e não traumatizou tanto quanto a questão psicológica, que ela leva muito mais tempo para se desconstruir. Eu tenho vários questionamentos em relação a isso, porque se a gente for levar em consideração a essas palmadinhas, né, de 50 anos atrás, 60 anos, 80 anos atrás, vamos estudar então esses adultos hoje? Esses senhores hoje? Então, assim, tem muitas questões aí sociais, né, que a gente precisa avaliar.
Hoje Não eu dá pra brinco, dizer que hoje eu serviu pra brinco que eu corri a que vai servir picula. pra todos, né? Não, hoje eu brinco que eu corri a picula de minha mãe em casa, ela com cinto e ela atrás de mim. E eu tenho uma relação ótima com minha mãe e não tenho trauma nenhum em relação às palmodinhas. Me perdoe, mas assim, então, esse novo entendimento. É esse recorte que eu trago. O que serviu para você, de repente, não vai servir para o outro, né? Porque a gente não sabe também a intensidade Exato. e nem a motivação que levou aquilo, né? Eu sempre defendo que o diálogo, o afeto é a base de tudo. A gente não sabe eu sei que na minha relação eu sei que foi por amor, foi a forma que ela aprendeu de punir e ela, como você falou, que a gente repassa aquilo que a gente aprende. Foi a forma. E nem sempre a gente precisa tomar isso como padrão, né? Vou reproduzir porque eu aprendi, porque eu passei, porque no meu tempo aconteceu isso. A gente precisa se permitir a se desconstruir. Exato. Né? Essa nova onda aí pede essa responsabilidade nossa de se permitir a conhecer o novo, né? O novo, exatamente. E você depois a gente vem com essa temática aí de como educar sem os contatos físicos e que sejam eficazes, porque... E são. Vários estudos apontam para isso. É isso, você que tem essa experiência, a gente vai trazer esse tema aí da educação sem a questão da violência física como forma de punição. E aí você traz esse recorte aí, eu já me lembrei aqui da reprodução de muitas mulheres, né? Por ter visto sua mãe sendo ali espancada, né? Isso. E acabam naturalizando aquele comportamento, que é a questão da projeção, né? Exatamente. A repetição do padrão, isso. Que a gente tanto fala. Os grandes empecilhos, né? Nós temos tem uma reportagem muito legal no G1, que é uma reportagem investigativa e por conta disso foram levantados dados que conseguem revelar um pouco da realidade registrada, né, digamos assim, da violência doméstica na zona rural. Por quê? Porque o repórter ele fez contato direto com as delegacias de vários países e os BOs e ainda citou que muitos não são registrados. Por quê? Pelas longas distâncias, pelo fato deles estarem isolados, né? Estão isolados dos familiares, estão isolados dos amigos. As distâncias são longas, não têm independência financeira, normalmente são vinculados financeiramente aos seus parceiros e não têm independência financeira e têm dificuldade de denunciar por conta do aparato administrativo que ainda não consegue acolher e ter esse entendimento cultural diferenciado, né? É difícil, sabemos que é difícil, ainda aqueles que professam não serem vamos supor, ativista do machismo, intrinsecamente a questão cultural ela ainda precisa ser desconstruída e precisa de tempo para isso. A gente sabe que não é fácil, porque existe a ação e a reação. E aí você sabe que não é fácil mesmo desconstruir, né? Eu iniciei aqui falando sobre essa questão dos padrões familiares, né? Que tem muito a ver com esse recorte que você traz aí, que não é fácil desconstruir aquilo que você aprendeu e tomou como verdade. Então, essa questão da repetição de padrões familiares é feita de forma inconsciente. E vários outros comportamentos que a gente não racionaliza, às vezes, né? Tem esse cunho inconsciente. A repetição de padrão geralmente significa uma lealdade inconsciente a algo ou alguém do sistema familiar. Exatamente. E aí, sobre essa questão social, a gente acaba invalidando, né, o custo humano de dor. Isso. Eu acho isso interessante, porque assim, Julie, eu realmente sou um pouco subjetiva, consigo ser subjetiva em relação ao outro. Eu gosto muito da objetividade para eu conseguir, né, aprender ou compreender alguma coisa, né? Ou, de repente, depreender alguma coisa, né? Chegar à conclusão a algo. Mas sou subjetiva em relação ao outro. Sei que a dor de cada um, só quem sabe é quem sente. Eu consigo entender como você fala. Eu acho que a questão da subjetividade é muito importante aprender, porque a gente não sabe o que é que o outro está passando. E aí eu trago também para dizer que nem tudo é de ordem psicológica, nem tudo é de ordem mental. Só para a gente trazer um pouquinho, né? Trouxe aqui o custo humano da dor que gera ali, né? O sofrimento, naturalmente não pode ser ali calculado por ser uma questão subjetiva,
Mas a gente precisa também entender que nem tudo é de ordem psicológica. Né? A gente vê vários casos aí de violência praticada, né? Praticadas por vários homens, vários atores aí. E, no final das contas, eles conseguem justificar aquele ato a uma patologia mental. Pois é, mas que não justifica o caso. Ele pode minimizar a pena, mas não justifica o ato. A ação foi feita, o crime foi cometido. E isso eu estava na luta antimanicomial, ainda a gente prega, né, essa questão da luta antimanicomial nesse mês de maio, e eu ouvi dos próprios sujeitos ali, que estão ali no processo de sofrimento mental, ele trazendo o seguinte: estas pessoas que se utilizam de uma doença mental para justificar sua violência é uma ofensa para nós, porque nós loucos não violentamos ninguém, né? Você vê. E é isso. Muitos acabam banalizando a doença mental. Isso é sério, isso é seríssimo. Seríssimo, muito sério, muito sério. E hoje em dia, gente, eu sei que parece brincadeira, tem muitos conceitos, realmente, é muito difícil você entender hoje em dia. Tem o TDAH, os níveis de autismo, a síndrome de Down, graças a Deus não tem essa questão de nível, ela já é constatada como a enfermidade ali independe do nível, mas existem outras doenças que têm nível e pode ser mais grave, pode ser menos grave. A gente não tem a questão, a instrumentalidade judicial para poder afastar, acolher e reeducar esse enfermo à sociedade. E mesmo porque a gente não sabe até que ponto ele pode manipular, pode dissimular. A gente sabe que os psicopatas, eles têm uma característica peculiar de inteligência, de dissimulação muito grande e podem influenciar de forma muito fácil. E quando a gente traz esse recorte da violência doméstica, a gente precisa tomar muito cuidado a que segmento a gente está tendenciando essa realidade, né? Até porque, da mesma forma que seus impactos, né, que essas pessoas passaram, estejam ali postos àquela condição, algumas causas da violência são facilmente constatadas. Né? De repente tem a ver mesmo com a má conduta desse sujeito, né? Então a gente não pode minimizar uma questão simplesmente do CID. Isso. Né, do Código Internacional de Doenças. Isso. Eu acho que a realidade ainda ela é muito maior que isso. Até porque outros aprofundamentos ali são enraizados socialmente falando, trazendo aí essa questão cultural, econômica da vida humana. Então, algumas pesquisas recentes até sugerem que, enquanto fatores biológicos e vários fatores individuais explicam a predisposição para a agressão, com frequência, a tais fatores, né, muitos vão interagir ali com fatores familiares, né? Então, a gente precisa trazer essa diferenciação, Dri, para a gente não tendenciar a essa questão que eu trouxe, né? Muitos vão se apegar a um CID para justificar aquela agressividade, aquela violência. Embora a violência tenha estado sempre presente, a humanidade não deve aceitá-la como um aspecto inevitável. Isso pode acontecer, independentemente se a pessoa passou por um processo histórico familiar ou não, né? Nós temos biologicamente alguns impulsos que podem nos levar ao descontrole. Exatamente. Mas e qualquer pessoa pode, inclusive as normais, sem CID. É importante também aproveitar nesse momento para dizer, olha, se eu não estou conseguindo aqui controlar os meus impulsos, existem estratégias para isso. Exatamente, a medicina está aí para isso, né? Buscar ajuda técnica é fundamental, é o primeiro passo. Se as pessoas estão conseguindo viver mais por conta da medicina, por que não viver mais saudavelmente, mentalmente? Por que eu vou buscar ajuda médica para tratar de uma ferida, de um sangramento, e não vou buscar ajuda para tratar do meu estado emocional? Exatamente. Então a gente precisa também falar sobre esses preconceitos. E as pessoas pararem de julgar, porque achar que a pessoa, porque frequenta de repente uma terapia ou um psiquiatra, seja lá o que for, ela tem algum problema de que vai sair rasgando dinheiro ou batendo alguém na rua. E isso é
é um preconceito terrível, né? Eu acho que as pessoas hoje precisam quem faz psicoterapia, quem busca essa ajuda técnica, eu vou dar os meus parabéns. Porque hoje não, acho que sempre nós fomos atravessados e atravessadas por diversas questões. Por isso que eu te falei, vamos analisar os adultos de hoje que já passaram pela fase da infância. Isso. Vamos revisitar o processo histórico desse sujeito. Então, assim, a gente precisa entender que sozinho a gente não consegue dar conta de tudo, não. É por isso que a gente vive em coletividade. É por isso que o ser humano é um ser social. Pois é. Então, se veja, fosse para viver só, não existia homem e mulher. É na faculdade, é no dia a dia, é Exatamente. Em casa. Nós somos atravessados o tempo inteiro. A gente liga a TV, o que é que a gente ouve? Isso. E o que é que aquela informação trouxe de impacto na minha saúde mental? Eu vou na esquina, me deparo com uma injustiça social. O que é que aquilo mexeu com os minhas... Sabe, a gente precisa entender que somos afetados. Somos afetados. E buscar ajuda técnica é sinônimo de inteligência. Exatamente. De autocuidado. E que a dificuldade, esses dias eu ouvi uma frase que a dificuldade de você desabafar com o terapeuta não é você simplesmente falar, mas é você refletir sobre aquilo que você vai ouvir. Pura verdade, Dri. Aquilo que você fala, quando você verbaliza, ou você tinha medo, ou você tinha vergonha, você não conseguia nem falar, mas quando você abre a boca e verbaliza, aquilo ali mexe com você de uma tal forma... 10h42 agora na Rádio Cruzeiro, a Elson. É interessante, Adriana, isso que você traz no espaço, no setting terapêutico, é um espaço onde você está livre de qualquer julgamento. Isso. Qualquer julgamento. Eu tenho uma amiga que falou isso. Você pega um elevador, você com seu petzinho, sei lá, seu bichinho de estimação, e aí você quer falar do seu pet, sabe, seu bichinho. Se o outro tiver pet, ele não vai nem te dar escuta, vai dizer, o meu pet também faz isso. Ou seja, as pessoas estão numa compulsão pela fala gigantesca, pela escuta qualificada. A gente sofre com isso, as pessoas não estão dispostas a escutar. Então é no setting terapêutico que você vai ter essa escuta e você vai racionalizar o que tu fala, como tu pensa, como tu tá agindo. É ali naquele espaço. E o celular, você quer ter, o celular não para. Aí você tem o outro falando aqui, aí tem vezes que tem pessoas que me pedem, parei para me ouvir. Eu digo, não, eu consigo fazer as duas coisas, porque realmente o celular, ele pegou 70% do nosso dia. A gente acredita, né? Aí já é uma questão cultural. A gente acredita que a gente pode fazer, prestar atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente pode até dar conta, mas eu não posso será dizer... parcial, né? Não posso dizer não vai que eu ser estou total, integral. Integral ali a 2, 3 ou mais coisas. Profundamente, né? Eu Exato. Entendo, concordo com você. A gente não vai conseguir fazer profundamente, de forma eficaz. Você dirigir embriagado. Pois tem pessoas que falam, eu dirijo melhor. Aí é irresponsável. Né? É uma pessoa irresponsável. Ela perde realmente, ela é afetada. A percepção, ela muda, ela altera. Isso. Né? E aí vem essa questão de novo. Olha aí a violência com a sua vida e com a vida dos outros. Isso, exatamente. Né? Tem também, nós temos, são coisas que trazem desdobramentos de diversos fatores. Não queremos aqui trazer só a questão da mulher, né? Vamos só destacar isso. O homem também sofre violência doméstica. Ele pode ser vítima, sim, de violência doméstica. O índice é muito menor, lógico, por conta da sociedade patriarcal que nós vivemos. E matriarcal também, porque a mulher, de certa forma, ela tem, no fundo, ela tem... o marketing já identificou isso em algumas áreas, de que a mulher tem poder de decisão. A mulher realmente acaba somatizando e tomando a responsabilidade da casa, do lar. Isso vem... da história, de uma certa forma. Quando existiam guerras civis e que os homens iam para as guerras, quem tomava conta do lar dos filhos? As mulheres, tanto financeiramente quanto nas questões domésticas, de educação, de tudo, eram as mulheres que tomavam conta. E foram mulheres que criaram homens. A realidade é essa. Mulheres que educaram homens. É importante você trazer isso, né? Que quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala também desse homem que está sendo violentado. Mas é importante trazer também a seguinte reflexão. Nós, mulheres, nós entendemos, por uma questão biológica, né, a questão da força. Então, nós temos a noção de que estamos em desvantagem, né, em relação ao biológico masculino.
Então, Você fala desvantagem de que forma? Física, biológica? Uma questão física, biológica, em todos os sentidos. Assim, se a gente for trazer aqui vários recortes social, a gente vai ver que a mulher está sempre em desvantagem em relação ao homem. Mas eu trago isso para dizer o seguinte, Drica, que essa mulher, muitas vezes, ela já tentou de todas as formas, e aí é por isso que eu trago. Tanto o homem quanto a mulher, né, o sujeito em si, ele não está escape, é um sofrimento mental. Né? A falta de controle ali emocional. Tem aquela expressão, né? É mais fácil a gente vislumbrar e julgar o comportamento do oprimido. Do opressor demora-se um pouco. Entendi. Né? Então, assim, o resultado final, houve essa situação aqui, dá pra ver, ok, mas o que foi, né? O que está por trás, exatamente. O que estava por trás, todo aquele processo de, né? Que a gente já vê ali um sofrimento para chegar a um estado como esse, né? Exatamente. Um sofrimento ali por trás. Mas é isso, a gente precisa tomar cuidado porque são questões totalmente diferentes aí, o que a gente traz aqui. Né? A gente sabe de uma realidade que está posta a cada 45 segundos uma mulher está sendo aí violentada. Então, é estatística, sabe? A própria justiça, né, trouxe isso. Ainda em 2018, o Conselho Nacional de Justiça, ele fez uma caravana, uma espécie de caravana, uma ação, né? Que foi uma espécie de caravana que visitou o interior para levar o direito a acesso à justiça às mulheres violentadas. A maioria é mulher. Quando a gente fala mulher, gente, não no sentido só de que ela seja vítima, é porque ela sempre está participando de alguma forma da violência, ainda que seja do filho, do idoso que está em casa. Inclusive, ano passado, o destaque foi esse, de que o número que foi mais surpreendido foi a questão da violência contra o idoso, que isso fique claro. Mas já em 2018, o CNJ ele foi com os profissionais de caravana visitando o interior de alguns países para poder levar, porque sabia que da carência, da necessidade. Então, desde muito tempo, já se sabe dessa carência. A questão é só colocar em prática, né? Criar as políticas públicas, as políticas sociais, né? Transformar, de repente, em política governamental. E eu queria só retomar essa questão da vulnerabilidade, Júlio, porque, de fato, nós temos uma força física menor do que a do homem, isso é um fato biologicamente, porém, o princípio jurídico que protege a mulher ou o violentado da violência doméstica é um princípio social. Por quê? Por que eu estou te dizendo isso? Porque, por exemplo, uma mulher trans, que na verdade biologicamente tem o sexo masculino, ela tem força para enfrentar um homem, mas socialmente ela está em estado de vulnerabilidade. Por quê? Ela está em estado de vulnerabilidade em relação ao emprego, ela está em estado de vulnerabilidade em relação ao preconceito. Então, socialmente, uma pessoa que é LGBT, ela pode pedir medida protetiva. Ela pode, graças às políticas públicas, né? Porque mesmo tendo essa condição biológica, não significa dizer que ela aguenta as porradas, né? Que muitas passam por aí. Não vem nem ao caso essa discussão. Mas a gente sabe que essas mulheres trans, elas passam também. Né? Então, é uma questão sociológica. 2 vezes essa mulher ela é violentada. Exatamente. Né? Então, o princípio jurídico da proteção na questão da violência doméstica é a questão social, não é a questão biológica. É por conta exatamente da vulnerabilidade. A questão biológica, quando eu trago aqui, é justamente quando você traz que os homens também passam por essa violência doméstica, né? Isso. Então, assim, inconscientemente e conscientemente, as mulheres entendem que biologicamente ela não tem como fazer esse enfrentamento. Isso. Já o contrário, Adriana, muitos utilizam mesmo da força. Isso. Do papel que a sociedade já colocou como o dono. Até para ameaça, o dono, né? Do corpo daquela mulher. Né? Aquele homem que já enxerga o corpo da mulher de forma objetificada. Não, a gente não nega, a gente só amplia. Eu não estou negando a questão biológica, eu só estou ampliando para a questão social também, entende? Sim. Porque o LGBT, apesar de ser homem biologicamente, quando ele faz o papel da esposa, ele
tem que ser protegido porque ele tem estado de E vulnerabilidade. não tem como a gente fazer apenas essa dicotomia, né? Não existe somente o biológico. Tem questões sociais, econômicas, culturais, né? São vários recortes que esse sujeito está inserido na sociedade. E aí é importante trazer também as contribuições da saúde pública, né, nesse quesito, até porque a saúde pública não trata de pacientes individuais, né, se a gente for levar ao pé da letra ali, né, ela se concentra em enfermidades, condições e problemas que afetam a saúde e tem por objetivo fornecer o maior benefício para o maior número de pessoas. Então, a saúde pública, em tese, ela deixa também uma parte aí, né? Isso. Da sociedade sem essa proteção individual. O SUS, de certa forma, ele faz levantamento a respeito dos médicos residentes para saber o caminho que eles querem percorrer, né? Porque, de certa forma, eles acabam atuando de forma generalizada e muitos não querem permanecer no sistema público. Isso. Eles têm essa preocupação com o cuidado individual, mas ainda falta um pouquinho mais desse olhar. Isso. Né, para as vulnerabilidades de forma individual dentro da coletividade. Eu acho que falta um pouquinho desse olhar mais abrangente, né, do sujeito. Isso. A gente sabe que a preocupação é prevenir problemas de saúde e levar segurança e cuidados a populações na sua totalidade. A gente entende isso, né? A abordagem de saúde pública a qualquer problema é interdisciplinar e com base científica. Transdisciplinar, né? Que também já temos esse conceito do disciplinar, que é muito interessante, Sim. porque são ideias diferentes, inter, multi e trans. Exato, é porque ela se baseia em conhecimentos diversos, né? Porque porque o trans ele não interfere diretamente na decisão do multi. O multi eles decidem de forma conjunta, né? O inter não, o inter cada um toma a sua atitude. E o trans ele consegue trabalhar com essa questão mais generalizada, entende? Sim. E o que o médico, de repente, o clínico, de uma forma geral, ele deve atuar, e já existem conceitos em relação a isso, de que ele deve atuar não só com base em exames que objetivos e que tragam diagnósticos com referência, entendeu? Tipo, o exame de sangue deu aquilo, o raio-x deu aquilo, a alteração deu aquilo, principalmente quando a visita à unidade de saúde, como a gente está falando de zona rural, ela é frequente. Por exemplo, mulheres que são violentadas psicologicamente, elas têm frequentes dor de cabeça. Aí ela vai no médico e a unidade de saúde vai lá, paracetamol. A unidade de saúde, ela se baseia, né? Aliás, a saúde pública, ela se baseia no conhecimento, né, da medicina, da epidemiologia, na sociologia, psicologia, a criminologia, a educação, a economia. Só que quando a gente adentra esses espaços, a gente não vê esses profissionais, essas áreas agindo, né? Agindo de forma como deveria agir. E às vezes não tem mesmo esses profissionais, Adriana. Às vezes ela não tem como indicar. Em alguns locais a gente não encontra. Isso, ela não tem como indicar. Porque ela não. Trans, a gente não encontra. Isso, ela não pode tomar nenhuma providência. Na verdade, por uma questão ética da profissão, ela não pode tomar nenhuma providência. O que ela pode fazer é encaminhar a outro profissional que possa tomar essa decisão. O que é que acontece? Ela precisa fazer a anamnese, ela precisa repetir os exames, constatar, de fato, que não está havendo justificativa para que aquela enfermidade esteja recorrentemente acontecendo, mesmo com a medicação, e aí repassar para um psicólogo que consiga diagnosticar, que irá repassar para um assistente social e, sucessivamente, para um CRAS, quando existe CRAS. Seria a rede perfeita, né? Esses direcionamentos. É o que a gente tanto luta, batalha aqui para ter uma rede que sustente essas demandas, né? Até porque quando você faz encaminhamento, aí a gente precisa pensar nessa questão econômica. Às vezes aquela mulher, né, o sujeito não tem condições de fazer esse deslocamento para buscar ajuda médica. Pois é, aí se na zona urbana a pessoa não tem condição financeira de ficar
Inclusive, a Maria da Penha traz isso, porque a questão é assim, a pessoa vai denunciar e depois ela não tem como pagar transporte para voltar para casa. Aí, a lei, ela vem positivando diversas coisas que não ocorrem na prática. Como, por exemplo, a questão da medida protetiva sair em 48 horas, ela normalmente não sai. Eu não faço julgamentos, eu sei que nós temos dificuldade, nós somos um país em desenvolvimento, nós temos... Eu não estou aqui julgando até porque a Lei Maria da Penha é um grande marco, né? Não, e é muito, vem sendo aperfeiçoada, vem sendo acrescentada. Essa semana, inclusive, um novo dispositivo trouxe uma proteção maior para a mulher e é difícil. Então, o policial, de repente, às vezes, ele deve, sim, encaminhar, fazer com que a pessoa não tenha consciência, não tenha preparo, ou não tenha empatia, ou compaixão, ou seja lá o que for, não traz de volta a família, né, para casa, não a leva para casa, porque o agressor pode estar lá, esperando, e ela deveria ser acompanhada ao retorno para casa, para que ele pudesse ser protegida, e isso não acontece, e muitas outras coisas não acontecem, apesar de outras coisas também acontecerem, né? Existe a Ronda Maria da Penha, que todo mês ela frequenta as vítimas de violência doméstica e classifica o nível de perigo. Existe, e é muito triste saber que precisa disso para que as pessoas sejam respeitadas, para que as leis sejam respeitadas, e ainda assim elas não são. Eu acho bem importante a gente frisar, né, da importância dos movimentos sociais, porque foram através dos movimentos que a gente conseguiu ter esses instrumentos aí de proteção, né, às mulheres. Obviamente que eu vou de novo reproduzir uma fala que eu viro e mexo e eu estou reproduzindo. Eu acho que não são as políticas públicas que não estão funcionando, né? É a parte da gestão, de repente, que está deixando ali a desejar. Porque se a gente for levar em consideração o que está escrito ali na Lei Maria da Penha, tem tudo para funcionar. Não só na Lei Maria da Penha, mas nas instalações dos CRAs. Todo CRAs, por exemplo, tem que ter um PAF. O SUS ele é perfeito, mas aí vamos olhar aqui a gestão, né? Vamos revisitar aqui os últimos gestores, os gestores atuais, né? Como é que eles se comportaram, como estão se comportando. Eu acho que a falha está aí na gestão. Pois é, gente. Eu não sei o que é que acontece. Falam que o dinheiro corrompe, né? Porque a pessoa chega lá com a melhor das intenções. Aí quando vê o dinheiro... Municípios próximos, né? Em tese, desenvolvidos em algumas áreas, mas não tem uma secretaria de políticas para as mulheres. Exatamente. Pois é. E tem até direitos humanos, cidadania, alguns nomes, umas nomenclaturas que estão ali por uma questão de repente, para mostrar para alguém, mas eu só queria destacar isso, que todo CRAS ele tem que ter um PAF, e o PAF ele é um instrumento técnico de planejamento, execução e acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas com as famílias, e isso não ocorre nem na zona urbana, nem na zona rural. Então, a visita do assistente social aos idosos, aos que sofrem violência doméstica, ela tem que ocorrer, via assistência social, via pessoas responsáveis, ou de repente não esse profissional, mas outro, né? O agente comunitário pode ir lá e fazer o levantamento e as anotações que sejam pertinentes, mas precisa existir esse PAF, né? E isso não ocorre na zona urbana, quem dirá na zona rural. E o que eu vejo, assim, eu acredito que você está certa no seu conceito de que os movimentos sociais foram eles que acabaram, de alguma forma, impulsionando o sistema judicial e o sistema legislativo a tomar alguma atitude em relação à criminalidade, em relação à possibilidade de criminalidade, porque só a ameaça já é um motivo para despertar, né? Para o despertar. Mas eles existem de forma até mais constante do que a prática de fato. É comum até em zona urbana a gente ver muitos, principalmente em datas marcantes, tipo Semana da Mulher, Mês da Mulher, palestras, campanhas educativas e em meses específicos em datas temáticas. Só que, e depois daí? O que é que faz? O que é que acontece depois daí? Porque eu não vejo ata
eu não assino nunca assinei ata, já participei de várias palestras, já participei de vários encontros, mas nunca depois assinei uma ata que chegaria de repente na autoridade com o pedido das tomadas de decisões em relação àquela situação, problema. Né? A gente sabe que existe a movimentação. Sim, a gente sabe que existe a campanha. A gente sabe que existe ali o chamar de atenção. A luz acende. Mas e o pós? Como é que fica? Mais uma vez sai na televisão. Mais uma vez eu trago. Aí já é uma questão de gestão. A gente precisa... Porque, assim, tem as ferramentas, tem os mecanismos para dar esse tratamento pós. Agora, a gente precisa pensar nessa gestão. Vamos lá. A gente está finalizando aqui, o nosso programa já está chegando no horário. 11h01. 11h01, não sei nem o que aconteceu com a Aécio, mas ele está com um delay lá de 1 minuto. Apenas para informar aqui, né, os nossos ouvintes, que, em geral, existem instituições que atuam no combate ou no atendimento aos casos de violência, né? Tanto na área rural, na área urbana, né? No campo. Em geral, constituem a porta de entrada da mulher na rede, né? Como os hospitais, serviços de atenção básica, apesar da distância na zona rural, delegacias comuns, polícia militar, polícia federal, centros de referência de assistência social, né? O CRAS, centros de referência especializados de assistência social, CREAS, né? O Ministério Público. Isso na zona rural, né? Nível de entendimento, Na zona rural pode não ter tudo isso, mas deve ter um CRAS, acredito eu, um CRAS, né? Uma delegacia. Eu acho que a gente não pode se intimidar, por mais que existam aí os buracos, as falhas, né, nessa rede, a gente precisa ainda assim aproveitar o recurso que está aí para nos proteger. Eu fico muito receosa toda vez que eu vejo pessoas falando assim, denuncie, não fique calada, ou com a mão, o símbolo da mãozinha, eu sou contra a violência doméstica. Mas às vezes eu tenho dentro de mim, assim, eu confesso que eu posso estar errada, mas dentro de mim eu tenho uma sensação de, eu digo, ok, foi feita essa manifestação, mas e aí? Ajudou? De que forma? A gente só não pode se calar, Drica. Eu acho que toda e qualquer estratégia, né, de enfrentamento, ela é válida. Não se cale, mas e a rede de apoio? Quem dá depois? Assim, eu entendo que existem muitos questionamentos, muitas angústias também, que ao trazer um tema como esse, acabam nos atravessando. Mas a gente precisa entender o seguinte, quanto mais sinais, estratégias a gente puder desenvolver para ajudar, fazer com que essa mulher tenha voz e perca o medo de denunciar, melhor. Mesmo sabendo que existem falhas em toda e qualquer política, a gente vai se deparar com algumas falhas, né? Algumas insatisfações, mas toda e qualquer estratégia de enfrentamento, a gente precisa validar. A estratégia da mãozinha é válida, todas as estratégias, a gente só não pode mais continuar silenciada. Já fomos silenciadas por muitos anos, né? Então, é isso, vamos pensar em estratégias. Cada dia uma estratégia diferente, não importa. Está fazendo com que uma ou duas ou mais mulheres se coloquem nesse lugar de denunciar essa violência, que por muitos anos, né, passaram. Enfim, eu acho que é importante a gente validar, por mais que a gente entenda que em sua prática ainda não funciona como deveria funcionar. Então é isso. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada aqui, nosso grande companheiro Aelson. Já está aqui dando tchau. Eu entendo, eu agradeço a participação de todos, eu agradeço, Júlia, todas as suas considerações. Eu me solidarizo também com todas as pessoas que vivem essas situações e eu imagino o quanto não é difícil, porque a rede de apoio, ela às vezes não existe e a zona rural ela é mais precária ainda. E fico muito angustiada em fazer esse pedido, não se cale, fale, sou contra, denuncio, porque eu sei que depois a consequência quem vai passar é cada um de vocês e isso daí só quem sabe é vocês. Então, vamos julgar menos e acolher mais. É isso que a gente precisa entender. Vamos dar as mãos. Porque tem muitas mulheres passando por violências. Talvez essa aí que está do seu lado agora. Pois é, eu vou sugerir para os lugares que tem, por exemplo, internet, porque ainda tem esse problema de que existem zonas
do interior do país que não tem internet, que tem lá o número de emergência da polícia, mas que não tem internet, não tem telefone. É mais uma violência, né? Não tem telefone, vai ligar, vai pedir socorro a quem? Exato, é mais uma Então, violência. assim, que vá para a internet, porque existem realmente hoje no instrumentos e plataformas que dão acolhimento no DM, né, direto, e ajudam, orientam ao que fazer. E né? você, profissional da saúde também, outros profissionais que possam ser esse caminho, complementar, possam ajudar. Não Exato. ajam só de forma técnica, mas ajam de forma integrativa, complementar, E avaliando as acolhedora. questões culturais, as questões ambientais, geográficas, principalmente, as limitações, sejam empáticos, não fiquem ali presos ao horário de bater o ponto do plantão, da troca do plantão. É importante a empatia, né, Que Drica? cumpra a função social da profissão, porque Exato. nós estamos aqui cumprindo a função profissional, a função social da profissão. Você e eu, como nós estamos aqui, né? E hoje a gente não tem financiamento para o programa e a gente tem... Elsa tá dando tchau, já há um bom tempo. Deixa eu só esclarecer isso, que a gente não tem financiamento, a gente não recebe, a gente está aqui cumprindo uma função social da nossa Exato. profissão. Mas você que queira contribuir aqui para o nosso programa, né? A gente aceita Não o pra Pix. gente, não pra Não, gente. a gente precisa aqui de vários instrumentos de divulgação. Não a gente pra precisa gente. de ferramentas, a gente precisa Isso. convidar também especialistas, né? Isso é mais por uma questão de ajudar o governo, porque A continuar com esse é o caminho. tripé, né? A comunidade, a família e o governo que vai fazer com que modifique, que transforme a realidade social. E Então, a gente entende que aqui é uma ferramenta importante de comunicação, então até para fazer o Exatamente. deslocamento exige custos, né, existe, Drica? exatamente. Então, e na zona rural, um dos empecilhos, o maior empecilho é exatamente esse, Exato. é a questão da distância. Então, Amiga. fiquem conosco. Um beijo, muito obrigada a todos e permaneçam em comunicação com a gente. Fiquem de olho aí no card, temos e-mails e temos Instagram e esperamos o seu contato. É Um beijo. jornalista mesmo, viu?